E vamos lá então. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, bom dia. Bom, já conheço algumas pessoas aqui, algumas pérolas aqui, né, senhor Josses? Esse aluno me dá trabalho, pelo amor de Deus. Tô brincando. Vamos lá então. Bom, treinamento e desenvolvimento, que nós vamos trabalhar. Muito bacana essa matéria, muito legal. E tá lascado quem trabalhar nessa área, tá? Porque assim, a casa caiu, o tempo acabou e você tem que treinar as pessoas em 5 minutos agora. Vamos ver como é que funciona essa matéria aqui. Primeiro eu tenho aqui, né, grandes mudanças acontecem de dentro para fora. Opa, faltou aqui, tá? Tinha um filme que eu gostava de mostrar para vocês, pena que não apareceu. Esse aqui é um currículo muito rápido, tá? Tem que atualizar. Dia 26 de maio agora eu faço 57 anos. Aceitando aí presente, não me vem com maçã não, hein? Presente aí, sabe, seja bem-vindo aí. Então, aqui mostra um currículo rápido. Quem é esse professor que está dando aula para mim, né? Então, mostra aqui um pouquinho, sabe, da minha jornada, né? Esse aqui mostra algumas empresas, tem que atualizar isso aqui, tá? Mas algumas empresas onde eu já trabalhei, eu prestei algum tipo de serviço, né? Lógico, gente, 56 anos é mais do que natural ter tanta empresa assim, tá? Então, a gente vai seguindo aí a nossa carreira aí, pessoal. Em cima disso aí tem o cronograma, tudo bem? Nossa primeira hoje, né, das 11 ao meio-dia, e depois a segunda, dia 7/6, tá bom? Então já marca aí a agenda, depois eu mando de novo aí para vocês. Aqui o que nós vamos passar hoje, qual é o encontro nosso, são esses 6 capítulos aqui que nós vamos batalhar em cima dele, tudo bem? Ok. E aqui é o segundo encontro, né? Vão ser mais 6 capítulos, tá, gente? Eu caprichei nessa parte aqui da matéria, tá? Trouxe bastante coisa aí. Primeiro ponto, treinamento e desenvolvimento. Vamos ver o que é isso? Olha só, treinamento. Você dá o treinamento, depois tem que ter o desempenho das pessoas, desenvolvimento e aprendizado. Esse é o objetivo do treinamento. Treinar, né, desempenho, desenvolver as pessoas e o aprendizado. Crescimento pessoal. Essa parte de crescimento pessoal, logo eu vou conversar com vocês algumas coisas. Eu trabalhei bastante, tá, dentro da área de treinamento e desenvolvimento, e o grande problema que nós temos é convencer o funcionário de que é importante fazer o treinamento. É muito complicado isso, tá? Ainda mais quando, no meu caso, eu estava treinando a equipe dos outros. E aí o gerente do outro departamento falava assim, ó, anda logo com isso daí, volta logo para trabalhar, sabe? Pede para andar rápido lá. Quer dizer, é um desdém pesado, porque a pessoa está sendo cobrada em cima de metas. Então ela não quer, ela quer o resultado e não consegue entender que parar para treinar é extremamente importante, tá? Então, trazendo aí um problema que vocês vão encontrar quem estiver nessa área. Qual é o conceito? São práticas fundamentais nas organizações modernas. Treinamento tem foco imediato. Melhorar o desempenho atual do colaborador. É voltado para o presente, com ênfase em realizar melhor aquilo que já se faz. Isso é o treinamento. Após o aprimoramento e performance, entra o desenvolvimento, voltado ao futuro. Estimula o crescimento pessoal e profissional. Então é se desenvolver. Amplia competências e prepara o colaborador para novos desafios e funções. É contínuo e estratégico, alinhado aos objetivos da organização. Então, olha só. Aqui tem um exemplo rapidinho, né? A Joana fez um treinamento para usar um novo sistema e melhorou o seu desempenho. Depois entrou em um programa de desenvolvimento, aprendeu sobre liderança e isso foi promovida a supervisão. Então, a historinha é para entender a diferença de treinamento para desenvolvimento. Tudo bem? Como é que funciona esse ciclo de treinamento? Crescimento pessoal, autonomia, inovação no ambiente de trabalho. Investir em T&D é garantir evolução constante para o indivíduo e competitividade para a empresa. Gente, olha, caiu o Josters, caiu. É extremamente importante saber que hoje a tecnologia muda de uma hora para outra. Então, o treinamento e desenvolvimento ele é constante. Você nunca vai poder parar hoje. Hoje é estudar para o resto da vida, tá ok? É estudar pelo resto da vida. Só para vocês terem uma ideia, uma comparação, tá? Eu sou PhD em PowerPoint. Eu aprendi PowerPoint e durante 20 anos, eu era fera em PowerPoint e mandava bem, então eu conseguia fazer apresentações, eu tinha um diferencial em 20 anos. Hoje, esquece PowerPoint.
Hoje você tem o Canvas e mais umas 15, umas 8 ferramentas, e que você tem que aprender tudo. O que eu quero mostrar para vocês é que no tempo, né, na linha do tempo, 20 anos vocês sabiam a ferramenta e estava bem. Hoje, não, hoje, de mês em mês aparece uma nova ferramenta. Ainda mais, uma das coisas que eu trabalho, né, era mídias digitais. A quantidade de ferramentas para montar vídeos, a quantidade de ferramentas para criar postagens, de mês em mês muda. E então eu tenho que ter um treinamento constante. Tudo bem? Então é extremamente importante. Treinamento e desenvolvimento. Olha só, eu gosto muito dessa frase. Treinamento capacita um colaborador para usar um novo sistema. Desenvolvimento, prepará-lo para assumir uma liderança no futuro. Esse é o foco do desenvolvimento. Então vamos lá, a primeira etapa por um processo, né, de treinamento e desenvolvimento. Isso daqui vale ouro, tá? E aí então eu tenho a Lidiane, que trabalha na área contábil, vamos dizer assim, cálculos, né, importante. O Jostris, que lidera pessoas. Ana Carolina, fala para mim atualmente onde você trabalha e qual que é o teu cargo, o que você faz, se você está liderando pessoas ou não, para me colocar aqui no entrave aqui e te puxar também para a conversa, tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso, antes de dar um treinamento, definição. A estrutura é a primeira etapa do processo de treinamento. O que você precisa saber? Para quem é o treinamento, onde vai ser e quando vai ser. Essas três aqui, ó, tem muito mais, tá? Mas essa aqui já ajuda demais da conta. Saber quem é o teu público-alvo, né? Objetivo, diagnosticar lacunas e competências e planejar intervenções. Deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho. Pronto. Espero que vocês estejam ainda. Diagnosticar lacunas e competências e planejar intervenções eficazes. Saber onde é que tem que melhorar, tudo bem? Então vamos lá. O processo de treinamento e desenvolvimento da força de trabalho é composto por diferentes etapas, sendo cada etapa subdivididas em atividades correspondentes. O levantamento das necessidades organizacionais é uma atividade de que a etapa do processo de treinamento e desenvolvimento, então eu tenho que fazer isso, ele é importante. O que está acontecendo aqui? Apareceu mais alguém? Não. Ok, gravação ainda está sendo feita. Opa, apareceu sim. É o Jossis aí. Voltou. Tá junto aí. Jossis, está de volta. Então, assim, aqui eu tenho uma pergunta, tá? Vai ser sempre assim a nossa matéria, tá? Aqui eu te dou informações e aqui então eu te faço uma pergunta. O que você vai fazer depois que acabar essa aula, né? Ao longo do tempo, você vai tentar fazer esses exercícios sozinho, sem acompanhamento do material. E aí depois eu tenho a resposta para você. Como a matéria eu tenho que ser rápido, tá? Como sempre, né? Então eu faço a pergunta e depois eu tenho a resposta. Não vai dar tempo de fazer junto, tá, gente? Senão ia demorar muito. Então isso daqui é já ajudando vocês lá na frente, né? Uma bateria de exercícios. Quantos exercícios? São 20 exercícios que eu passo para vocês, no mínimo. E eles são temas para as questões de prova. Então é muito importante estudar todo o material e focar nesses exercícios. O que eu quero comentar com vocês, 3, 2, 1, vai, e aqui então eu tenho a resposta. Lembra que a gente falou da estruturação? Aqui atrás, ó, a gente já estava falando da estruturação, que é importante. E aí então eu tenho a pergunta e você tem que saber. Lógico, aqui vai ficar fácil pra caramba, né? Vai ser mole para nós, né? Ok, depois faz só com as questões e vê se você consegue desenvolver isso. Estruturação é a alma do negócio para um monte de coisa. Exemplo, você trabalha aí com 60 funcionários e aí você descobriu que precisa dar um treinamento para eles na parte de atendimento. Tenta parar a tua equipe durante 2 horas, 3 horas para dar um treinamento de atendimento, que seria extremamente importante, e cair a produtividade para ver o que vai acontecer contigo. Então, antes de dar o treinamento, você tem que ter as suas justificativas e apresentar isso para a liderança acima de você, demonstrando tanto que é importante, né, e como que vai ser a empresa vai beneficiar, tudo bem? E é um grande problema do treinamento e desenvolvimento, é tempo. Ninguém tem tempo para treinamento e desenvolvimento e, ao mesmo tempo, eu quero cobrar grandes eventos de vocês, grandes resultados, ok? Então, toma cuidado com isso. A parte de estruturar é
aquelas 3 perguntas que tinha feito ali anteriormente, tem mais uma sequência aí. Inovação e competitividade empresarial. O caminho ideal nesse cenário empresarial de competitividade para geração de valor e manutenção da vantagem competitiva é a inovação em todos os aspectos, aliados aos desenvolvimentos humanos de competência organizacional. Ok. E quem é que vai desenvolver essa parte aí de inovação? São vocês, através de treinamento e através da cultura dentro da empresa, mostrando o tanto que você valoriza a parte da inovação. Tem uma palavra que eu queria muito que vocês... uma frase, tá? Avaliasse, pensasse, que é o seguinte: eu posso ser um empreendedor dentro da empresa onde eu trabalho. Eu não preciso ser empreendedor fora da empresa. E como é que funciona isso? É eu ter a parte de inovações dentro da empresa, trazer novas soluções para a empresa. E isso é um diferencial competitivo, onde mostra a tua diferença em comparação aos outros funcionários. Então tenha a cabeça e a mente aberta, tudo bem? Tanto que é importante a área de treinamento e desenvolvimento. Aqui, de novo, eu tenho uma pergunta. A empresa, frente às condições mercadológicas, às alterações que ocorrem no ambiente de negócio, necessitam desenvolver vantagens competitivas para manter-se sustentável do ponto de vista de mercado. Falando isso aqui com vocês. Hoje, quem não inovar está fora do mercado, gente. E assim, a inovação ela está sendo muito acelerada, tá ok? Dessa maneira, indique ações que as organizações devem realizar para atingir esse objetivo de geração de valores. Aí, no caso, teria que parar, vocês vão estudar e saber qual que seria a resposta. No caso aqui, eu vou trazer a resposta para vocês. Lembrando, aqui eu trago as respostas. Né? A inovação em processos e produtos e no desenvolvimento de competências organizacionais. Então, sempre, quando a gente fala de processos e produtos, gente, é o processo, como é a fabricação, como que é o processo de vendas, de comercialização, isso tudo eu tenho que saber como funciona e trazer inovações. Trazer inovações é de pesquisar. Hoje, todos os funcionários dentro da empresa têm que ser inovador. Eles têm que ser inovador. Não dá mais para você só fazer o seu feijão com arroz e acabou. Não, isso aqui não é mais minha área, deixa de lado. Não é bem assim que a banda toca, porque geralmente o que é para fazer padrão, automação, a inteligência artificial vai fazer. Deixa bem claro isso para vocês. A inteligência artificial vai fazer tudo que é automação. E o que cabe a nós é essa visão de liderança, de coordenação, então de ter essa habilidade, tudo bem? E não tenha medo da inteligência artificial. E como é que eu faço para não ter medo? Estudando ela e conhecendo ela. Então pega a tua área, onde que você trabalha, o que você faz e vê como ela pode te ajudar, tudo bem? Vamos lá! Nós estamos indo agora para a aula número 3, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Desenvolvimento, aprendizagem organizacional como um foco estratégico. Nossa senhora, é o que a gente está falando direto, tanto que é importante o foco estratégico. Se a tua equipe tem conhecimento, né, ela está sendo treinada, ela vai ser melhor que a outra, com certeza. Um exemplo, nossa, veio aqui na minha cabeça um negócio fantástico. Equipe de Fórmula 1. Cara, ali todo mundo é treinado a fazer passo a passo, né, aquele pontinho, e uma é melhor que a outra por milésimo de segundos, não é isso? Quando para ali no cockpit, né? Ok. Então, olha só, análise organizacional. O que eu tenho aqui? Né? Esse é o caminho que se faz, tá? Eu tenho aqui os financeiros, bens e produtos, processos, recursos pessoais, isso tudo, né, em cima da análise organizacional. Depois eu tenho a estratégia organizacional, qual que é a missão da empresa, qual que é a visão, qual o objetivo, quais os resultados que ela quer, estratégia, valores e cultura organizacional. Isso aqui a gente fala demais da conta. E dependendo da cultura organizacional, você também pode mudar o conceito das pessoas referente a treinamento. Explicar um caso muito rápido aqui com vocês. Eu trabalhei dentro da área da qualidade da Embratel. Eu era responsável pela área da qualidade. Toda vez quando eu ia chamar o pessoal para dar treinamento, eles ficavam chateados e não apareciam no treinamento. Mesmo sabendo que isso ia contra, né, o currículo deles. E aí, então, conversando com eles, eu perguntei, escuta, por que vocês não estão vindo nos treinamentos? Eles comentaram, nós temos uma meta. Se a gente bater 100 vendas no dia, a gente ganha tantos reais. Então, entre ter treinamento ou bater a meta e ganhar os 100 reais, a gente prefere ganhar os 100 reais. Eu falei, ótimo. Excelente, excelente. Arranjaram um jeito de queimar o pessoal do treinamento aqui. Bom, moral da história.
O que eu fiz para chamar a atenção deles? Fiz uma reunião depois de uma sala, falei assim, olha, a partir de agora, todo o treinamento que vocês tiverem aqui, vocês vão ganhar um currículo, um certificado. E esse certificado tem o nome da empresa falando que você fez um treinamento do certificado ISO 9001 focado em atendimento, a empresa tal de tantas horas, e aí tem seu nome. Esse certificado, ele ajuda você no teu currículo, onde você vai poder colocar no teu currículo que você teve treinamento. Então isso faz com que você tenha um conhecimento, capital humano, né, um conhecimento profissional, que aonde você estiver, qualquer parte do mundo, né, você tem isso com você. E aí então, depois que eu fiz isso, esses funcionários começaram a querer participar de todos os treinamentos, porque eles estavam preocupados, sim, em ter o conhecimento, e agora eles têm a certificação, que isso é um diferencial competitivo para eles no mercado. Você tem que usar estratégia, gente. De um lado, o pessoal está falando em dinheiro, você falou, ok, isso é bom, isso é importante, sim, claro, é ótimo para a empresa, mas se você fizer comigo aqui o treinamento, que é importante, vai potencializar mais ainda. Tudo bem? O equilíbrio aí. Estratégia organizacional, mais organização, né? Análise organizacional, treinamento e desenvolvimento. Então, eu tenho que trabalhar com todo esse conjunto aqui para ter treinamento e desenvolvimento. Eu falo aqui, nesse ponto aqui, a estratégia organizacional define a direção e os objetivos a longo prazo da empresa. Tá? Missão e visão, lembra disso? Ela é composta por elementos, como eu acabei de falar, missão, visão, valores, cultura e objetivos, resultados operacionais. Para que essa estratégia seja bem executada, é necessário realizar uma análise organizacional, embaixo, que examina os fatores interno e externo que afetam o desempenho da empresa. Recursos financeiros, humano, processos internos, processos de serviço, resultados alcançados. A análise permite alinhar os esforços da organização com sua estratégia, identificando lacunas e oportunidades de melhoria. Então, através dessa análise, você consegue descobrir aonde você tem que treinar as pessoas, acelerar mais, fazer com que elas obtenham conhecimento em cima daquele ponto. Na área de vendas, por exemplo, né? Quando estratégia organizacional e análise organizacional são integradas, temos a seguinte forma: temos o treinamento, o desenvolvimento e aprendizagem organizacional, que é estabelecer uma cultura de melhoria contínua e inovação. Quem vai fazer isso? Os líderes, tá? Essa tal de melhoria contínua e a cultura são os líderes que são responsáveis por conduzir, né, qual é a cultura que a gente quer para a empresa. Quem já assistiu o filme, deixa eu ver um aqui bom, Os Estagiários, é importante pra caramba, os estagiários mostram demais a cultura organizacional, o tanto que é importante a área de treinamento. O filme inteiro estão fazendo treinamento, desenvolver um sistema, né? Resultado esperado: profissionais mais preparados, processos mais eficientes e alcance mais consistente de objetivos e estratégias da organização. É bom para os dois lados. É isso que eu estou tentando deixar bem claro para vocês. É ótimo para a empresa e bom para você, para o teu currículo, para o teu conhecimento. Eu estava conversando hoje com uma aluna que ela toma conta de uma loja sozinha. Olha o tanto de conhecimento que ela tem ali, o tanto de informação que ela tem ali. Então é você trabalhar com foco em conhecimento, ok? Vamos lá. Em mercados competitivos, processos de tecnologias podem ser copiados, né? A gente não pode copiar, mas há algo que continua sendo único e difícil de imitar: um time bem escolhido, motivado e capacitado. Ainda é a diferença. Mas para isso você tem que ter uma personalidade, né? Um carisma para trabalhar junto com uma equipe, para ser motivador também, né? E capacitado. Quando os profissionais dominam conhecimentos valiosos, têm habilidades específicas e estão alinhados com o objetivo da organização, tudo bem? Isso traduz em maior capacidade de inovação, acabamos de falar, redução de custos com retrabalho. Esse é o problema. Redução de custos com retrabalho. Então, quando faz o treinamento, você consegue diminuir o retrabalho, né? Porque a pessoa fica especializado naquele tipo de serviço que você está dando no treinamento. Produto e serviço com maior valor percebido, relacionamento duradouro com os clientes. Claro, a empresa está indo bem, vai bem com a empresa, com os seus clientes. Reflita: o que faz um time ser verdadeiramente difícil de ser replicado pela concorrência? Acabamos de falar isso, né, gente? A forma como você interage com a equipe, a forma como o teu grupo, a cultura deles, de como que eles conseguem conversar entre eles, se organizar, ter o carisma, ter o respeito. Isso é que é um grande diferencial.
Dá para ver isso muito, tá, em lojas. De repente você vai no shopping, você vê algumas pessoas que você vê que está extremamente aborrecida de trabalhar. São excelentes pessoas, mas que não teve um treinamento de comportamento aí humano. É o tal do endomarketing. Eu queria que vocês anotassem essa palavra, endomarketing, tá? Importante demais a conta. Vem uma pergunta aí, tá ficando fácil a matéria? Então vem pergunta. As melhores empresas investem na contratação e no treinamento dos melhores e mais brilhantes colaboradores para conquistar vantagem competitiva, ok? E aí a briga é do RH, né? De saber escolher como fazer para escolher essas pessoas, né? Quem são esses snipers da vida aí. Vamos lá, aqui você tem a pergunta e vamos para a resposta. As pessoas são uma fonte de vantagem competitiva quando conhecimento e habilidades não estão igualmente disponíveis para todos os competidores. Então lá, conhecimento e habilidade é um diferencial, né? É uma das formas de vantagem competitiva, tudo bem? E não são todos que têm isso hoje no mercado. Bom, fiz aquela pergunta, agora vim para uma outra situação aqui. O contexto do ambiente lá. O ambiente organizacional influencia diretamente o sucesso das ações de treinamento e desenvolvimento. O ambiente organizacional. O nosso é treinamento e desenvolvimento e o ambiente organizacional seria mais o pessoal do RH através de treinamentos também, tá? Na verdade, a gente trabalha isso, tá? O ambiente organizacional foi interessante, que me lembrou aqui. Dinâmicas de grupo, tá? Que não deixa de ser a área de treinamento, ajuda demais da conta a trabalhar isso, tá? Na parte do ambiente organizacional. Na empresa onde eu trabalhei, que foi qual é essa? Embratel. Nós tínhamos uma equipe que a gente parava uma vez por mês, a gente fazia alguns eventos, premiação, e nós fazíamos teatro. E nesses teatros a gente falava muita coisa importante na área de atendimento, de educação, tá? Então é uma das formas, tá, de você conseguir trabalhar com o teu funcionário. Não só o treinamento com a apostila, até mesmo a forma de conversar, através de teatro, através de, acabei de falar, dinâmica de grupo, né? Vai ajudar demais. Para ter ideia, treinamento e desenvolvimento gere impacto real, é preciso considerar fatores externos e estruturais que cercam as organizações, dentre eles suporte tecnológico e estrutural, as ferramentas que são oferecidas, né? A infraestrutura, por exemplo, a nossa faculdade, na parte de tecnologia, ela tem os computadores de melhores de ponta aí, né? Acho que vocês têm que usar, tá? Tem que usar mesmo, fazer um trabalho ali, fazer seus trabalhos ali, né? Em interação. Então ela tem toda uma infraestrutura, o equipamento que ela tem, os softwares, os hardwares, né? É justamente para que consiga ter esse suporte tecnológico. Suporte organizacional envolve o incentivo da liderança, políticas internas, a cultura da empresa em apoiar a aplicação na prática de treinamento, que também é o lado, né, da base, tudo bem? Que é o incentivo da liderança em cima disso. Então tem que treinar muito a liderança e que ela entenda o tanto que é importante treinamento e desenvolvimento. Por que isso importa? Mesmo o melhor conteúdo de treinamento terá pouco efeito se o ambiente não favorecer sua aplicação no dia a dia. Falamos ou não falamos sobre isso? O que eu gosto, assim, eu converso bastante com vocês, então muito do que eu estou conversando com vocês, o slide acompanha depois. A gente falou demais sobre isso, lembra? Eu vou pagar R$100 para quem bater a meta. E não me interessa se vai ter treinamento ou não. Caramba, perdi o treinamento, não vou dar treinamento, o pessoal não quer ir, tá? E mesmo que seja obrigado, tá? Muitas vezes é obrigado, não, tudo bem, anota aí que eu não fui, me bota de castigo, mas eu quero meus R$100 aí. O ambiente da sua empresa favorece a aplicação do que é aprendido em treinamentos? Uma pergunta bacana aí, hein? Tenta resolver essas perguntas aí que, olha, vai poder traçar um perfil não só seu, como da empresa também onde você trabalha. E agora vem a pergunta super difícil. As variáveis do contexto organizacional também são imprescindíveis para que as ações de treinamento e desenvolvimento contribuam para a melhoria do desempenho individual e coletivo. Aponte dentre as alternativas a seguir aquela que está corretamente relacionada ao contexto aí das variáveis. Qual que vocês acham que é? 3, 2, 1, deixa eu ver o tempo, nós estamos com o tempo curto. Você vai parar o slide, né? Quando estiver aí assistindo o vídeo, você para o slide e tenta descobrir qual que é a resposta. E agora então eu trago a resposta para você. No contexto ambiental são analisados o suporte tecnológico, estrutural e o suporte organizacional. Olha que incrível! Acabamos de falar isso aqui. Não é não? Então olha só.
que eu faço aqui com a matéria? Eu explico, depois vem uma pergunta e depois eu te dou a resposta. Aqui vai ficar fácil de lembrar e saber a resposta. Eu quero ver depois, quando você trabalhar sozinho, né, e ter a sua bateria de exercícios aí, tá bom? Aula 2. Lembra? Nós estamos com 6 aulas, tá? Estou indo para a aula 2. Conceito básico do treinamento. Então eu tenho aqui aprendizagem, capital humano. Vocês conseguem entender capital humano? Capital humano é praticamente, a gente pode falar que é uma coisa abstrata, é algo que está dentro de você, ela não é física, né, ela vai para a categoria serviços, né, que é o capital humano, certo? Não é um produto. Né? E como é que eu faço para ter capital humano? Gestão do conhecimento, né, de ter conhecimento, aprendizado informal constantemente. Gente, você pode ir num filme, assistir um filme e aprender num filme. Chega ao absurdo, tá, de você aprender assistindo o filme. O pessoal de RH adora passar esse filme. É o tal de Formiguinhas. Alguém lembra disso? Agora tem um outro aí também, daquelas pessoas que entram na cabeça. Meu Deus do céu. São vários personagens, é um desenho. Alguém consegue? Anota aí para mim o nome do filme. Onde é como se na tua cabeça tivesse várias pessoas que vão conversando contigo. Aí você tem a raiva, você tem a paciência, você tem a temperança. Alguém lembra? É um filme muito legal para criança, mas que mostra muito do comportamento do ser humano. Alguém lembra desse nome? Não? Ok. Então vamos lá. Depois, treinamento formal e desenvolvimento do funcionário. Né? Deixa eu ocultar isso daqui. Melhoria do desempenho e alcance de metas. Então o objetivo é melhorar o desempenho e alcançar as metas do funcionário. Sobre cada um desses pontos aqui, eu tenho aqui gestão de conhecimento. Refere-se à criação, compartilhamento e uso estratégico de conhecimento dentro da organização. Né? Garante que o saber acumulado gere inovação e vantagem competitiva. Praticamente o que a gente está comentando aqui, né? E aonde a criação ela é importante e a divulgação também. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim: conhecimento retido é conhecimento perdido. Então você tem conhecimento, gente, passa o conhecimento. Do contrário, você está perdendo tempo. Você tem conhecimento e não está conseguindo mostrar isso. Então você acaba perdendo grandes oportunidades de mostrar que você tem conhecimento. Treinamento formal envolve ações planejadas como cursos, workshop, capacitação com foco em desenvolver habilidades técnicas e comportamentais para atuação eficaz na empresa. Okay? E o informal ocorre de forma espontânea, tá? No ambiente de trabalho, por meio de troca de experiência, observação, resultado, que é o trabalho em equipe, né, gente? De conhecer. Lógico que o informal você tem que por conta própria, você que vai querer ter essa informação. Então você de querer ter esse conhecimento. Então muitas vezes é carreira solo, tudo bem? Aqui eu já acabei de falar, melhoria do desempenho, né? Claro, né? Com esse capital humano. O capital humano hoje é o que move as empresas. Dependendo do teu capital humano, a tua empresa vai crescer ou vai cair. Quer ver um exemplo? Hoje, se na tua empresa não tiver ninguém que tenha conhecimento de inteligência artificial, o capital humano ele vai estar deficitário. E quem é essas pessoas que têm que ter conhecimento? Todos. Alcance de metas da empresa, né? Lógico, se tem um capital humano forte e desenvolvido, a empresa vai conseguir atingir suas metas. Né? Reflexão, o que é aprendizado no contexto profissional? Em um mundo em constante transformação, marcado por mudanças tecnológicas, novos modelos de gestão de reestruturação do mercado de trabalho, as empresas valorizam cada vez mais profissionais que são capazes de evoluir continuamente. Tudo ótimo, a gente está procurando isso. Mas afinal, o que é aprendizado nesse contexto? Pensa nas situações em que você precisou aprender algo novo, desenvolver uma nova habilidade, mudar forma de agir ou absorver um novo conhecimento, né? Desafio. Ok. Então olha só, reflexão aqui. Como você aprendeu a fazer bem o que faz hoje? O que mudou em você ao longo do tempo? Tem uma coisa que eu preciso comentar com vocês, que é o fator tempo, que eu estou falando há muito, né? Falando bastante isso com vocês. É muito fácil falar que as pessoas precisam de treinamento. Acabei de provar para você que com a inteligência artificial, né, fluindo aí demais da conta, as pessoas precisam modificar a forma de fazer o seu trabalho, enfim, de se desenvolver e vão ter que ter treinamentos em cima disso. Só que você gastaria 6 meses para treinar uma pessoa com inteligência artificial.
Com o mercado, como é que está hoje o mundo, de 6 meses você vai ter que fazer em 2 meses. Então tem que ser muito rápido. Ninguém quer gastar muito tempo com treinamento, mas ao mesmo tempo a gente quer os resultados positivos, né, do treinamento, mas sem dar o treinamento. Então você tem que ter habilidade, criatividade para conseguir desenvolver isso da melhor forma possível, esse seu treinamento. E usar várias ferramentas em cima disso, né? Equipamentos de treinamentos, tentar usar quase que todos possíveis. Eu falo da parte escrita, da parte visual, da parte auditiva, todos os sensores no ser humano, usando para ter boas ferramentas para treinamento, tudo bem? Eu faço isso demais em sala de aula, né? Em sala de aula eu uso slide, eu uso filme, eu uso exercício, isso tudo são ferramentas para melhorar o treinamento, no caso aí o estudo, né? Uma pergunta difícil aqui, né? Vamos ver se a gente consegue fechar isso aqui, não dá problema. Vamos lá. O mundo do trabalho está em mutação. Falamos sobre isso. Os avanços tecnológicos, automação, comunicação, a informática, os novos modelos de gestão, globalização, terceirização, tudo isso. E o desemprego tem provocado significativas modificações nas organizações no trabalho, que ganhou novas dimensões, tornando-se mais complexo, ocupando um papel de destaque cada vez maior na vida das pessoas. O caos aí, né? Sempre foi assim, tá, gente? E aí, vamos lá. Nesse cenário, o aprendizado contribui para a vantagem competitiva da empresa. Marque a alternativa que apresente corretamente o conceito de aprendizado. Tanto que nós estamos conversando, né? Tanto que nós estamos falando. E aí, então, você teria que fazer qual a marcação aqui? Gente, para agora, eu vou dar a dica para vocês. Lembrando que essa dica, ela já estaria aqui no meio, tá? Vamos ver? Aquisição do conhecimento, habilidades, competências, atitudes e comportamentos. Olha só. Habilidade, competências e atitudes de comportamento. A gente tinha o conhecimento. Lembra do chá? Desculpa, acho que eu não falei do chá para vocês. Levanta a mão. Vocês têm aí um sistema de vocês de levantar a mão. Eu tenho 4 alunos. Levanta a mão. Quem conhece o chá? C-H-A. Levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Levanta a mão quem não consegue levantar a mão. Ok, acho que eu achei o problema aqui. Então lá, chá, conhecimento, habilidade e atitude. Essa é a alma do negócio. Se você fizer aula de RH, você vai escutar isso 1 milhão de vezes. Eu vou ter que explicar isso para vocês de um jeito bem rápido, tá? O que é conhecimento, habilidade e atitude. Você tem um filho, aí teu filho não arruma a cama. Aí você vai conversar com ele e falar, por que você não está arrumando a cama? Falar, eu não sei arrumar a cama. Ok. Então você vai lá e dá conhecimento para ele. Você vai e arruma. Ele está olhando você arrumar a cama, vê como é que você faz, o lençol, o travesseiro e tudo mais. Arrumou a cama, ótimo. Pegou um YouTube, ensinou pelo YouTube para ele. Agora ele tem conhecimento. Aí no outro dia, quando vai ver, a cama não está arrumada. O que acontece? Não tem habilidade com isso, fica bagunçada. Ótimo. Então você vai lá e todo dia de manhã, junto com ele, você vai e ensina ele a montar a cama, a arrumar a cama. Ele está arrumando a cama. Depois de uma semana, virou um Einstein. Ok. Hoje, teu filho tem 21 anos de idade. Quando você vai ver, a cama dele está o quê? Desarrumada. Por que está desarrumada? O que faltou? Atitude. Entendeu? Conhecimento, habilidade e atitude. E atitude é o que falta nas pessoas. Demais da conta. Muitas vezes a gente não consegue um bom profissional porque através das entrevistas a gente vê que a pessoa não tem atitude, não consegue demonstrar atitude. E esse é o que nós estamos procurando cada vez mais dentro das empresas. Pessoas que tenham atitudes. Tudo bem? Bom, falando nisso, segunda reflexão, o que torna um profissional realmente valioso para a empresa? Pense como um colaborador que domina o que faz, entende o funcionamento da organização, é criativo para resolver os problemas e, além disso, tem motivação para entregar qualidade todos os dias. Esse tipo de profissional ele combina com conhecimento técnico, habilidade, entendimento do sistema e criatividade, saber o porquê, comprometimento com o resultado, preocupar-se por quê. É essa combinação que faz com que ele gere valor continuamente, contribuindo para o crescimento sustentável da empresa. E aí vem uma pergunta para você. Como você desenvolveria todos esses elementos na sua própria trajetória? Tivesse sala de aula com bastante tempo, eu ia falar, meu amigo, faz aí para mim, anota como é que você faria para ter conhecimento técnico, habilidade. Boa parte deles eu acabei de explicar no exemplo aqui, né? Estudar
treinar, não é isso? Ter atitude, né? Então, em cima disso, eu venho com olha lá, o profissional, o que precisa, conhecimento técnico, habilidades práticas, é um infograma, é um infográfico aqui, né? Competências e resultados. Falando nisso, aí vem a pergunta. Soma de conhecimento, habilidade avançadas, entendimento do sistema, criatividade, motivação para oferecer produto e serviço, este é um conceito de quê? Alguém lembra? Capital humano, lembra? Tinha conversado nos slides anteriores. E tudo bem, nós estamos indo agora para a aula número 3. Estamos na aula número 4 já. Função, competência e posição profissional treinamento. Vamos lá? Então, olha que interessante aqui. Modelo das competências profissionais. Competências fundamentais. Competência pessoal, né? Competências de negócio. Depois, área de especialidade. Mediação e avaliação. Gestão de função e aprendizado. Gestão de conhecimento organizacional e aprendizado. Está vendo que aumenta, né, o sarrafo? O famoso coach. Coach é uma palavra que está muito desgastada ainda, tá? Mas ela é muito importante, tá ok? O coach é um treinador, gente. É um treinamento, tá? Só que é lógico, tudo depende de quem é o coach, como ele aplica o treinamento. Essa que é a jogada. E as funções, gerentes de projetos, especialistas, parceiros de negócio e gestor de aprendizado. Dependendo da empresa, você vai ter várias funções, né? Mas em empresas pequenas, é um que vai fazer tudo, ok? Esse que é o problema quando você trabalha. Olha, é o problema e a solução, tá? Quando você trabalha numa empresa pequena, você acaba tendo que fazer de tudo. Se está trabalhando numa empresa pequena e ainda tem aulas, então você vai aprender bastante. Quando você for para uma empresa grande, você só vai fazer aquele quadrado, tá? É o gestor de aprendizado, você vai só focar nisso. Você vai ser um especialista, enfim, segmento lá. Então você só faz uma parte só. Bem, as competências profissionais, né? A pirâmide ali representa 3 níveis que a gente mostrou, né? Lembra dos 3 níveis? Competências fundamentais, área de especialidade e função. Vamos lá. As fundamentais, pessoas, autoconhecimento, ética e resiliência. Anota resiliência. Se eu tivesse aqui liberado aqui, eu queria que vocês me explicassem o que é resiliência. E olha, não tem como você ser líder se você não souber o que é a resiliência. Há uma possibilidade de te cobrarem isso, tá? Numa entrevista. Área de especialidade, nível intermediário. Olha só. Acabamos de falar, tá? Abrange os conhecimentos técnicos aplicados, né? Então aqui no caso você é um especialista, né? Dentro de uma loja de eletrodoméstico, eu quero comprar uma televisão. Hoje, para comprar uma televisão, você vai precisar de um especialista para te ajudar. Onde ele vai explicar, ele vai perguntar onde você vai usar a televisão, o que você gostaria, e aí então provavelmente ele vai te mostrar uma Smart. Tudo depende do que você quer. Você precisa de um especialista para isso, para ele te mostrar qual é a televisão. Vamos mudar a televisão para computador. Qual é o computador que você quer? Geralmente o pessoal chega e fala assim, me vê logo o i7, vê o i9 aí. Gente, você não usa nem 5% da capacidade do computador. Você poder comprar um menor, bem mais barato e que desse todo o recurso para você. Eu preciso para passar PowerPoint ou escrever texto, pelo amor de Deus. E aí a pessoa compra um que tem planilha, sabe, um HD violento. Ajuste fino aqui dos bichinhos. Vamos lá. No topo da pirâmide, né? Lembra que está no terceiro, né? Você tem ali a função estratégica, representa os papéis que o profissional pode assumir com base em suas competências, que é o gerente de projeto, coordena a ação T&D, especialista, aprofunda-se na área como avaliação, o coach, parceiro de negócio, atua junto às lideranças para alinhar o T&D, né, estratégia de pessoas, e o gestor do aprendizado. Cadê ele? Aqui. Que promove a cultura de aprendizagem contínua da organização. Resumo, o modelo mostra que o profissional de T&D precisa desenvolver competências pessoais de gestão e dominar especialidades técnicas. E com isso assumir papéis estratégicos que agreguem valor à organização. Muito fácil falar, mas isso aqui é ao longo do tempo, tá? Que você, como um gestor de T&D, tem que ter. Você pode ter certeza, se você trabalha e é responsável pela parte de treinamento e desenvolvimento, você constantemente vai ser avaliado pelos seus pares, pelos seus colegas, que é o famoso
Como que a inteligência artificial pode ajudar a gente hoje? Treinamento e desenvolvimento. Tem que saber um pouco sobre isso. Tem que saber de tudo que é novidade. A parte de inovação está na mão de vocês. Na realidade, treinamento e desenvolvimento hoje é a bola da vez. Porque são eles que vão treinar as pessoas através das novas ferramentas que estão aparecendo aí, treinamento e desenvolvimento. De novo, eu fiquei 20 anos fazendo expert, né, botando para quebrar na parte de palestras, de apresentações, porque eu sabia dominar o PowerPoint. Hoje, gente, hoje é impressionante a quantidade de ferramentas que eu trabalho. Só com inteligência artificial, são 5 inteligências artificiais que eu acabo trabalhando. E aí, lógico, eu sei qual é o potencial de cada uma delas e para onde que eu vou. Quando eu quero um desenho, quando eu quero um gráfico, quando eu quero um cálculo, quando eu quero um texto, e eu vou trabalhando com cada uma delas. Não vai dizer para mim que você só usa GPD. Ele é muito bom, tá? Não estou falando mal dele, não. O GPT é muito bom, só que tem coisas para segmentos melhores. Faça o teste no Grok, vocês vão ver só. Ok. Papel estratégico, acabamos de falar, né? Vamos ver. Ok. O gestor de T&D atua como elo entre o desenvolvimento dos colaboradores e o objetivo estratégico da empresa. Seu papel envolve alinhar o conteúdo dos treinamentos com as necessidades reais da organização. Olha que loucura. O que precisa, praticamente está vendendo o treinamento para a organização, para a liderança. Precisamos desse treinamento para isso. Nós vamos ter que parar a equipe para dar um treinamento sobre inteligência artificial, falando sobre um chatbot. E caramba, para que serve isso? Aí você vai explicar ou a organização vai ver que realmente precisa. Garantir que os colaboradores apliquem o aprendizado no dia a dia é outra coisa importante. Geralmente, o que a gente faz? Eu gosto muito de dar as aulas como se fosse um workshop. Eu explico, ok, aprenderam? Agora faça a atividade. O workshop é treinamento, é teoria e prática ao mesmo tempo, tá? Monitorar o impacto, né, o resultado dos negócios. E aqui uma coisa que eu quero que vocês anotem aí, chama ROI, R-O-I. Pesquisem o que é ROI, isso vai ajudar demais da conta a vocês. Você deu um treinamento de 3 horas na minha equipe. Agora eu quero que você me prove que esse treinamento foi positivo nos meus negócios. E aí então o ROI vai te ajudar a fazer isso. Como é que tá? Tem como avaliar isso? Tem sim. Tem várias ferramentas, o ROI é uma delas, tá? Uma das coisas que você pode fazer é quantas reclamações eu tinha no meu atendimento. Aí deu o treinamento. Quantas que eu tenho agora? Então mostra a queda. Isso dá para transformar em números, tudo bem? Vamos lá? Pode ser solicitado para que os profissionais de recursos humanos desempenhem funções de treinamento, mas o ideal é que haja uma boa equipe de profissionais de treinamento e desenvolvimento para prosseguir com as atividades específicas da área. Com relação às funções de profissionais, tem ideia, é correto afirmar que, deixar claro uma coisa, isso daqui é perfil de empresa grande porte, tá bom? O livro está mostrando mais para empresas de grande porte, porque o pequeno porte, você é tudo. Na verdade, você é o aluno e é o treinador ao mesmo tempo também, sabe? O que vai dar o treinamento. Que é o que a vida de um professor hoje, gente. Hoje eu sou um T&D, ao mesmo tempo que eu tenho que ver quais são as novidades do mercado, eu acabo tendo que pesquisá-las e treinar sobre isso, para mim, no caso, né? Então, qual que seria a resposta correta aqui? Qual que seria a função principal? Cabe ao gestor de treinamento e desenvolvimento determinar a melhor forma de utilizar o aprendizado no ambiente de trabalho em concordância com a estratégia de negócio da empresa. O bacana dessa resposta aqui é cabe a mim determinar o que vai ser feito na área de treinamento, mas que tenha concordância com a empresa. Deixa eu explicar uma coisa para vocês que vai salvar a vida de vocês. Sempre quando você for dar um treinamento, manda um e-mail. Então, digamos que a Lídia chega e fala, Ivan, eu quero ter um treinamento de vendas para minha equipe aqui. Eu mando um e-mail para ela, conforme você solicitou, estou preparando treinamento de atendimento, a gente vai fazer o atendimento, aí eu falo vários tipos de atendimento e mando para ela. É isso que você quer? Mando para ela. Ela fala, é exatamente isso que eu quero. Ótimo, agora eu vou começar a fazer o treinamento. Você entendeu que eu tenho o comprometimento da pessoa que ela solicitou o treinamento. Toma cuidado se você for gerente de treinamento e achar que você tem que dar um treinamento sem questionar as pessoas. Você pode entrar num balaio de gato com isso. E lembra, cada segundo parado eu preciso que tenha
que tenha um objetivo para isso, ou que tenha uma... tá faltando a palavra na cabeça. Mas se está parado, né, eu quero saber o motivo que está parado. Se for, parou a produção, mas para o treinamento, a gente vai acabar valorizando isso. Ok. A área de atuação do profissional, o profissional de TI&D, né, vai muito além do simples aplicação de curso. Sua atuação pode ser aonde? Principais áreas: gestão do conhecimento organizacional, transforma informações e experiência em aprendizado, design de aprendizado, planeja metodologias e formato que realmente facilita, e oferecimento de treinamento, garantir a entrega eficaz de treinamento, facilitação das mudanças organizacionais, apoia a adaptação da empresa frente a novos desafios. Então, hoje, a empresa de uma hora para outra muda o rumo, né? Vocês vão ter que ajudar essa turma. Vocês acabam treinando a cultura das pessoas. Olha que loucura. Pergunta para reflexão: você acredita que essas áreas contribuem para a competitividade da empresa? E como? Bacana, porque que eu acho interessante essa pergunta. Porque eu estou falando direto sobre a importância. E aí eu quero saber se você sabe qual é a importância, né? E como que vai melhorar. Pergunta difícil. São áreas de especialidade do profissional de treinamento e desenvolvimento. Você tem que saber isso. Se não souber, chão. Vamos lá. Gestão do conhecimento organizacional, design de aprendizado, oferecimento do treinamento e facilitação das mudanças organizacionais. Então, de novo, né, novamente, eu falo de novo novamente porque estava aqui, olha. Estava aqui. E às vezes acontece do aluno ficar perdido, fala: meu Deus, está difícil nada. Lê de novo esse slide aí. Aula 5, senhoras e senhores. Estamos na aula 5, vamos lá. Processo de diagnóstico da necessidade do treinamento. Você entendeu o que é diagnóstico da necessidade? Então eu vou diagnosticar, eu vou verificar. Quando eu tenho o resultado, aí não é diagnóstico, é prognóstico. Grava essas duas palavras, principalmente quem vai trabalhar em treinamento e desenvolvimento, tá? Diagnóstico e prognóstico. Vê qual é a diferença de uma para outra. Todo mundo fala diagnóstico, ninguém fala prognóstico. Mas como você é um profissional da área, e se for participar de uma seleção, um processo seletivo, lasca essa que vai falar: meu, o cara sabe a diferença de diagnóstico e prognóstico. Vamos lá, olha só. O processo diagnóstico. Quais são os motivos e quais são os resultados? Primeiro, análise das pessoas, quem que você vai dar o treinamento, analisar a organização e analisar as tarefas. Eu trabalhando com esses três, eu vou conseguir o centro ali, né, que seria o treinamento e desenvolvimento. Sempre envolvendo todas as pessoas no departamento, né, que vai ser treinado. Motivo: legislação. Eu posso dar um treinamento porque a legislação mudou, gente? O que vocês acham? Pelo amor de Deus, tá? Imagina que você trabalha na área de importados hoje. Não teria que ter um treinamentozinho para você, não? Você vai quebrar a empresa se não tiver um treinamento sobre isso, né? O tanto que andou mudando, principalmente a lei das taxas, né? Falta de habilidade básica, baixo desempenho, veio novas tecnologias. Você hoje usa planilha Excel ou já está usando a inteligência artificial? O PowerPoint já perdeu para o Canvas, o Excel já perdeu para a inteligência artificial, acabou fazendo. Ok, insatisfação de cliente. É ou não é interessante dar um treinamento para satisfação do cliente? Se você não der, gente, você vai perder mais cliente ainda. Então você tem muita coisa aqui: novos produtos, novos cargos, redução de custo, melhoria da qualidade, isso tudo treinamento e desenvolvimento. Melhoria da qualidade? Sim, qualidade de vida. Mas por que eu vou mexer com a qualidade de vida funcionário? Quero mais é que só que ele trabalhe e que traga resultado. Gente, se o funcionário estiver feliz, estiver saudável, né, estiver com saúde, ele vai produzir mais. É desse jeito. Não é que a empresa gosta de você, ela está pensando em obter lucro. Né? Tem gente que não gosta quando eu falo isso não, mas é verdade. Ela quer obter lucro e hoje ela sabe que para ela obter lucro, ela tem que atender bem o teu cliente interno. Anota isso aí, cliente interno. Eu tenho na empresa cliente interno e cliente externo. O que é a diferença? Cliente interno são os próprios funcionários, são cliente interno. E externo é o cliente externo mesmo. Resultado: o que os colaboradores precisam aprender, quem deve receber o treinamento, qual método de treinamento é mais adequado, frequência do treinamento, aquisição, desenvolvimento interno, né, dos programas.
Tem outro problema que não está dizendo aqui, tá? Eu acho que não está em nenhuma parte do slide. É quem vai dar o treinamento? Eu vou contratar pessoas de fora ou vai ser internamente? Santo de casa não faz milagre, tá bom? Então é interessante você, sim, dependendo do potencial da empresa, o capital, contrata pessoas de fora para dar o treinamento e depois os próximos treinamentos são pessoas internas que iriam dar o treinamento. Tudo bem? Por que eu vou diagnosticar? O processo diagnóstico é o ponto de partida para a ação eficaz de treinamento e desenvolvimento. Ele é motivado por fatores como as mudanças externas, os problemas, as necessidades de organização. Para isso é preciso realizar 3 análises. A análise da organização, estratégica e estrutural, a análise das tarefas, o que é preciso ser feito. Vou falar sobre isso daqui a pouco com vocês. E a análise das pessoas, quem está pronto. Gente, eu vi uma pessoa sendo fritada na parte de treinamento. Eu vou contar, vou tentar ser rápido, tá? Uma empresa de grande porte e nós contratamos uma outra empresa para dar treinamento de Excel para os nossos funcionários. Só que eu estou falando de call center. E aí então trouxeram uma pessoa muito boa na área de treinamento de Excel. Só que não ficou muito claro quais são as competências exigidas, né? Qual que é a... Desculpa, deixa eu mostrar aqui. Quais são as novas habilidades. Quando apareceu a pessoa, ela era muito boa em Excel e também muito em Excel avançado, que a gente fala. Só que o principal que nós queríamos eram fórmulas específicas para quem trabalha em call center, turnover. Desculpa, gente, eu não vou lembrar não, mas são as 5, 6 fórmulas muito pesadas e que a gente precisava ter, né? De tempo de trabalho, tempo de vendas, com quanto que vendeu, quanto que tem projeção, enfim. Quebramos o professor, né? A pessoa que estava dando o treinamento, acabou com ele. Porque a gente fazia perguntas que ele falava, gente, você me fala do que se trata, o que vocês querem, eu posso ir em casa, monto lá e consigo trazer a fórmula para vocês. Mas eu não tenho essa fórmula aqui. E a gente falava, não, mas o que a gente precisa é a fórmula, porque Excel a gente sabe, a gente quer saber montar fórmulas. E isso foi... Eu fiquei muito chateado pelo rapaz, né? Que a forma como foi solicitado o treinamento não foi a melhor, que é o pessoal do RH, ou do TID, quando foi contratar o profissional. Pegaram o profissional que era um expert em planilha Excel, mas não naquele ponto específico. Eu teria que ter um especialista em fórmulas para aquele sistema. Que não é o caso de hoje, tá? Hoje eu acabei de treinar um grupo para montar o cálculo do INSS. Vocês já viram como é que é cálculo de INSS? Só para você ter uma ideia, tem uma tabela onde você faz vários cálculos com essa tabela para chegar. E aí eu vou treino todo mundo. Agora todo mundo está sabendo mexer com o INSS de 2025. Aí depois eu ensino o imposto de renda, ok? Trabalha, né, uma em sequência do outro, tá? E aí quando acaba, eles aprendem, eu falo, ótimo, agora eu vou explicar mais a última coisa para vocês. Abri um agente, eu treinei um agente de inteligência artificial, onde ele sabia as fórmulas, a planilha, né, e sabia tudo referente a imposto de renda e inclusive INSS. Eu dava o salário do funcionário, mais algumas informações e pum, ele me apresentava o resultado. E aí então chegaram para mim e falaram, mas você sabia isso, por que não passou logo isso, ao invés de ficar me ensinando a fazer praticamente à mão? É porque você vai ser a pessoa que vai verificar se a inteligência artificial está fazendo o correto, se ele está fazendo o trabalho correto. Ele pode errar? Pode, gente. Pode errar. E se ele errar, é você que é o profissional. Obrigado. Você que é o profissional responsável pela entrega do produto. Então você não pode ainda não. Você ainda não pode deixar tudo na mão da inteligência artificial. Falando nisso, o que se descobre com o diagnóstico, né? O diagnóstico, o que você pode saber? O que os colaboradores precisam aprender, quem deve ser treinado, como o treinamento deve ser realizado, olha só o método, quando e como, que frequência aplicar, onde desenvolver, né? Treinamento externo, quem é que vai desenvolver, lembra que a gente falou isso? Como medir os resultados, a famosa prova no final, né? Esses processos, sabe só? Deixa eu ver só uma coisa, quem deve ser treinado, o que os colaboradores, aqui é o primeiro, o que os colaboradores precisam aprender, né? Olha o que é vida de professor. Tem que dar aula e tem que cuidar dessas raças aqui. Então, uns 8 aqui embaixo.
Então, o que os colaboradores precisam? Se tiver claro isso daqui, o treinamento vai ser perfeito. Tudo bem? Vamos lá? Ok. Quando é que surge, né, a necessidade? Mudanças externas, transformações internas, desempenho dos colaboradores e mais uma pancada de coisas que eu já tinha mostrado para vocês em outro slide. Uma reflexão para vocês. Você já percebeu alguma situação em que um treinamento foi necessário após uma mudança na empresa? Por quê? Consegue trazer isso para mim? Pergunta valendo 10 milhões de dólares. O treinamento e desenvolvimento tem como foco os conhecimentos, habilidades e capacidades necessárias para atender a estratégia organizacional e a competitividade da empresa no mercado. O que gera necessidade de treinamento e desenvolvimento pelas bárbaras do profeta, né? Teria que saber, né, gente? Quem não souber, chão 10 flexões aí. Qual que é a resposta? Mudanças provocadas por fatores externos, né? Fatores externos à organização, mudanças internas realizadas na organização e desempenho de colaboradores. Claro, tem mais um monte de coisa, mas esse aqui seria um dos cruciais aqui. Ok. O que revela a análise, né? O que revela? Já falamos sobre isso, mudança do cenário externo, já comentamos sobre isso. Ok, aqui eu estou dando cola, hein? Ok. Uma pergunta para debate. Na sua experiência, que mudanças internas ou externas mais costumam gerar necessidade de novos treinamentos? Isso aqui daria uma discussão muito legal. Depende, lógico, da empresa onde você trabalha, né? Que pode ter modificações, tá ok? Tanto na parte interna e externa, competição, né, concorrência, ou até mesmo a falta de conhecimento interno, tudo bem? Aumento de reclamações, você vai ter que fazer treinamento interno. Pergunta: no processo de diagnóstico de treinamento, a análise organizacional é responsável pelo alinhamento das ações T&D com a estratégia organizacional. Sobre a análise organizacional, é o correto afirmar o quê? 3, 2, 1, travou. Tua resposta. Identifica as alterações dos cenários que ampliaram as lacunas de competência nos funcionários de determinada unidade de trabalho. Específico, tá vendo? O tal do especialista, né? E na unidade de trabalho. Tudo bem? Com isso, essa é a última. Modelo, né? A aula 6. Métodos utilizados aí para treinamento. Olha só. Eu tenho uma pancada de métodos aqui, tá? Mas fora esse, tem mais outro monte. O grande jogada aqui é você ter a criatividade e saber qual que é o melhor método que você vai fazer. Qual é o melhor método? É aquele que todo mundo aprende e que seja rápido, né? Não existe isso. Ainda não, mas eles estão querendo trazer um tal de neurochip, alguma coisa assim. Um chip que você cola na sua cabeça e aprende tudo rápido. Isso vai ser muito bom e vai ser muito ruim, né? Já pensou que loucura? Gente, e eles estão fazendo isso, tá? Já estão fazendo, se eu não me engano, eu acho que tem 2 pessoas no mundo sendo testado com isso. Mas é uma situação totalmente atípica. Se eu não me engano, a pessoa é paralisada do pescoço para baixo, alguma coisa assim. E através desse, né, neural, né, ele vai conseguir fazer movimentos, tá ok? Então vamos lá. Através de observação, é um dos que eu adoro de fazer, tá? Observação. Tem que ser muito bom no que faz para saber fazer um método, né, diagnóstico através de observação. Questionário excelente, que comprova realmente o que está sendo feito. Entrevistas, importante. Grupo focal, né? O grupo focal, gente, grupos focais, né? É você trabalhar com uma equipe, bater um papo com eles e captar informações, né? Conduzir esse pessoal. Documentação, manual técnico, é importantíssimo demais, que a gente fala dados factuais, né? Tem que tomar cuidado quem é que fez os documentos, né? Né? Como é que é? Nós fizemos aí uma estatística e ela pode errar 99%, né? Para cima e 99% para baixo. A tecnologia online, né, que são software que pode te ajudar, e estudo de dados históricos, que é pesquisa também, tudo bem? Vamos lá. Então, sobre cada um desses, fechou? Tá, ok. Ok, eu ainda estou na luta. Tá acabando aqui. Como identificar as necessidades de T&D, né? Acabamos de falar isso, observação direta, entrevista, questionários, grupos focais, documentação técnica, consulta manuais e registros. Acabamos de falar sobre esses pontos aqui, tá?
Cada método traz um tipo de informação. A escolha depende do contexto, da cultura organizacional e do tipo de treinamento. Eu só peço que você tome cuidado, que depois que você fizer um diagnóstico, não tem como voltar atrás, tá? Já vi acontecer isso, tá? Onde a pessoa fez uma avaliação e nessa avaliação ela falou, ó, precisa dar um treinamento sobre tal item lá. Eu falei, tá, mas olha só, já demos um treinamento disso num outro segmento que cobria isso. E a pessoa não sabia. Pronto, já deu um balaio de gato. Toda vez que você parar a tua equipe para dar treinamento, alguém vai te chamar a atenção, pode ter certeza. Métodos modernos, tecnologia online, software, que nós estamos fazendo hoje é uma tecnologia moderna, o EAD, onde cada um, né, está podendo estudar dentro da tua casa, dentro da tua empresa. Estudo de dados históricos também é um outro método, né? Análise de relatórios, indicadores, livros. O uso combinado de métodos tradicionais e tecnológicos permite diagnóstico mais completo. Olha que legal. Não é o A ou B, isso aqui não é time de futebol. Você vai usar várias ferramentas, tudo bem? Várias ferramentas. Num treinamento eu uso observação e mesmo assim a pessoa está treinando ali, está escrevendo ali, né? Método por observação, que eu acabei de falar, né? Direto, método mais utilizado, diagnóstico de necessidade de treinamento, especialmente quando o objetivo é compreender o trabalho como ele realmente acontece. Tudo bem? Todos os métodos utilizados no processo de diagnóstico de necessidade de treinamento possuem vantagens e desvantagens, tá? Que é o que estava mostrando aqui, tá ok? Vantagens, né? E reflexão aí. É uma vantagem do método de observação. Lembra quem estava comentando? Qual que seria a vantagem que ele tem? Aí 3, 2, 1, para, congela e vamos embora. Gera dados relevantes para o ambiente de trabalho e minimiza a interrupção do trabalho. Porque não precisa uma pessoa parar para fazer projeto, nada. Eu escrever, não. Eu só observando, eu estou verificando como é que está o trabalho dela. Ok? Toma cuidado só que por observação, porque você tem que deixar claro isso depois, né? Não pode fazer um treinamento pelo teu achismo, eu acho, ou só porque você observou. Tem que ter dados factuais. Falando isso para proteger você no futuro e não chamarem a tua atenção. Deixar claro que estava precisando do treinamento. Faça um questionário e aí você vai ver que vai precisar ou não. Método de entrevista, muito bom também. Poderoso processo diagnóstico, pois permite uma escuta ativa e direcionada. Tá? Gente, eu tenho um projeto, quero ver se eu consigo trazer para vocês. Eu treinei uma IA para entrevistar vocês. Você diz para ela, olha, eu estou me candidatando à vaga de gerente de atendimento, o que precisa são esses itens, aí você dá toda a informação e ela vai te entrevistar. Ela faz uma pesquisa no mercado, no mundo, o que está precisando, está solicitando mais para esse cargo que você está querendo. E aí, em cima disso, ela começa a fazer uma relação de perguntas e através das suas respostas, ela vai dando um feedback. No final, ela comenta com você aonde você tem que se esforçar mais, especializar. Comenta aí se vocês acham interessante e assim que estiver pronta essa ferramenta, eu passo para você fazer a pesquisa. Tudo bem? Fica aí a dica. Vamos ver se a gente consegue. Ok. Quando bem conduzida, a entrevista ajuda a explorar, identificar, levantar e detectar. Tudo bem? Estou sendo rápido porque está muito claro isso daqui. E aí vem a pergunta. Para selecionar os métodos adequados a cada realidade, é necessário conhecer suas vantagens e desvantagens. A vantagem da entrevista acabamos de falar sobre isso, ficou fácil demais a conta, né? Vamos ver? Ser um bom método de revelar detalhes das necessidades de treinamento, além das causas e soluções para problemas. E, não está dizendo aqui, né? Mas é não parar as pessoas, né? Desculpa, a entrevista para as pessoas, é uma observação que não, Jesus. Então a entrevista para, né? E você consegue avaliar, tudo bem? Trabalho individual. Chegamos lá, gente. Isso daqui, ó, esse material eu tô deixando aqui, tá? Mas já está, enfim, eu deixo aqui só para lembrar vocês. Trabalho que vocês têm que entregar dia 14/6, valendo 3 pontos, ele é individual. Você deve simular uma situação de diagnóstico de necessidade de treinamento em uma empresa que está contratando profissionais especializados na inteligência artificial. A proposta é aplicar os conhecimentos teóricos do TID utilizando o apoio da ferramenta IA. Eu não sou bonzinho, isso aqui vai dar muito trabalho
mas eu posso te dizer, eu gosto de fazer trabalho que dê para você ganhar dinheiro. Eu gosto de fazer trabalho para que você possa ter resultados, né? Então não é um trabalho só para tirar nota e engavetar. Não, isso aqui vai te ajudar no mercado. Escreve o que eu estou dizendo. Olha só, realize as 3 análises de diagnóstico, né? Análise organizacional, análise de tarefa e análise pessoal. Explique como você utilizaria a IA. Estou rindo aqui porque eu já estou viajando aqui. Exemplo, GPT para entrevista, dashboard para desempenho, IA de formulários, mais um monte de dica aqui. Dando cola pra caramba aqui, né? Deixa eu ver mais um outro ponto importante, tá? Reflexão final com suas próprias palavras. A gente quer ganhar esse meio ponto? Escreve com suas próprias palavras. Não me traz Ctrl+C, Ctrl+V aqui não, que eu dou uma saraivada de 0 aqui. Tu vai perder meio ponto. Dica para um bom desempenho, seja objetivo e prático, não copie a teoria. Ó, acabamos de falar aí, né? Mostre criatividade de forma que a IA será integrada. A essência desse trabalho, para você entender por que eu estou te dando esse trabalho, que eu quero que você faça T&D e inteligência artificial. Como é que isso vai se unir, ok? Porque se amanhã tiver uma pergunta dessa, você vai responder. Aula número 7 não é para hoje. Senhoras e senhores, eu agradeço muito a atenção de vocês e paciência. Hoje acaba a nossa aula aqui. A aula 7 vai ser para a próxima aula, né? O que acontece? Você já tem o material todo até o final do curso aqui, tá bom? Muito obrigado. Um abraço para vocês. Dá um ok para mim só para saber se todo mundo escutou, né? Eu tenho 3 alunos aqui. Se der um ok, saber se vocês escutaram toda a aula. Ana, ok. Boa, Ana! Oh, Ana! Consegui escutar a Ana aqui, gente. Ó, Joss também. Que ótimo. Muito bom. Ó, a única coisa que eu não gostei dessa aula é que não deu para interagir muito com vocês. Eu não gosto disso. O Joss sabe disso, que ele já foi aluno meu de outra matéria. Um abraço. Bom fim de semana. Fiquem com Deus.